Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nós vamos a mais uma aula no canal. Mas antes de continuar, é claro, deixa aquela sua curtida, inscreva-se no canal, porque você sabe quanto mais interação, mais conteúdo para você. Bom, nós vamos tentar hoje trazer um projeto novo, né? Um pedido aí dos nossos amigos economistas. Vamos fazer algumas questões da prova da ANPEC, o exame de seleção aí para curso de pós-graduação em economia, né? E vamos começar pela prova de 2019. Nessa aula nós vamos trazer a caracterização de uma variável aleatória, vamos tentar dar um formalismo para as variáveis aleatórias, mostrando dois característicos, né, que é a função de distribuição e a função de densidade. Tudo isso para que nós resolvamos as questões 0 e 1, né, que trouxeram aí uma distribuição uniforme, em que era pedido a média e também a variância da distribuição uniforme. Apareceu também uma questão envolvendo a distribuição normal, com o parâmetro μ e sigma2. Foi trazida também uma questão envolvendo a distribuição F de probabilidade e também outra questão envolvendo a variância da distribuição T. Portanto, vamos trabalhar com alguns conceitos probabilísticos para mostrar que essas questões são bem tranquilas no dia da prova, né? Bem, vamos falar de variáveis aleatórias e para falar de variável aleatória, é claro, nós devemos considerar um espaço de probabilidade que envolve então uma trinca com o espaço amostral ou espaço dos experimentos aleatórios, né? Temos então um experimento aleatório e o espaço amostral representa o conjunto de todos os resultados possíveis. A partir desses resultados, nós temos uma coleção de eventos possíveis a partir desse espaço amostral e a esses eventos nós queremos associar um número entre 0 e 1, conhecido como probabilidade, né? Então temos aí uma trinca onde envolve o espaço amostral, a sigma álgebra ou coleção de eventos F e uma probabilidade P. Bom, a variável aleatória, então, é caracterizada por uma função que leva cada ponto do espaço amostral à reta real, de tal sorte que a imagem inversa por intervalos, ou seja, tomando intervalos da reta real, nós temos associado a esse intervalo um evento pertencente, então, à sigma álgebra considerada, ou seja, a coleção de eventos considerados, né? Então, nós dizemos que uma variável aleatória é, portanto, uma função do espaço amostral, é um característico numérico do resultado do experimento aleatório, para o qual nós podemos atribuir probabilidades, né? Bem, falando então de uma variável aleatória x nesse espaço de probabilidades, tomaremos uma função real definida no espaço ômega, tal que o intervalo x menor ou igual a x, lembre-se que a gente falou de imagem inversa por intervalos, é um evento aleatório, ou seja, temos então que esse intervalo é um evento aleatório para todo x pertencente aos reais. Isto é, x de ômega em R é variável aleatória se o intervalo x menor ou igual a x pertence aqui a essa coleção de eventos para todo x aí pertencente aos reais. Dessa maneira, nós caracterizamos uma variável aleatória. Bom, falando então da variável aleatória, uma outra função já tomada aí nesse intervalo de i,
Ou seja, tomando aqui esse intervalo dos números reais, definimos então a função de distribuição pela probabilidade de x ser menor ou igual a um x. E cada variável aleatória possuirá então uma função característica dessa maneira, isto é, cada variável aleatória terá a sua função de distribuição em particular. Bom, partindo da função de distribuição, nós podemos obter a função de densidade ou a função de probabilidade de uma variável aleatória, conforme estejamos falando de uma variável aleatória contínua ou de uma variável aleatória discreta. Temos então que a função de distribuição, mais uma vez, é única para cada variável aleatória, assim como a sua função de densidade ou a sua função de probabilidade. Bom, partindo então dessa introdução, nós vamos trabalhar com algumas dessas variáveis aleatórias que apareceram no exame da ANPEC de 2019. Temos então aqui a questão de número 1 da ANPEC, onde era pedido para avaliar então esses 5 itens, que tratava do valor esperado de uma distribuição uniforme, variância de uma distribuição uniforme. Era trazida uma questão envolvendo a distribuição normal, outra questão tratando da distribuição F, que conheceremos mais adiante, e também uma questão falando da variância de uma distribuição T. Bom, então, para resolver essa questão, nós vamos mostrar aqui para você, analiticamente, como se obtém um valor esperado e uma variância. É claro que, dependendo da variável aleatória em questão, esse cálculo é menos ou mais complicado. Você verá aqui mais adiante. Bom, então, uma variável aleatória x que segue uma distribuição uniforme com parâmetros a e b tem sua função de densidade, ela é, portanto, uma variável aleatória contínua, né? Ela tem a sua densidade dada por essa expressão aqui. Temos que x assume valores no intervalo a e b, conforme essa função de densidade. Por definição, o valor esperado ou esperança matemática é igual a essa integral aqui. Temos então que resolver essa integral de x vezes a sua f de x no intervalo considerado. Portanto, substituindo aqui x vezes a densidade que vemos aqui em cima, temos essa expressão, facilmente resolvemos essa integral, por ser bem simples, sabemos que esse resultado é dessa forma aqui. Substituindo então o b e o a, os limites da integração, temos então que a esperança de x é o quadrado de b dividido pelo dobro de b menos a, menos o quadrado de a dividido pelo dobro de b menos a. Reagrupando aí essa soma, temos uma diferença de quadrados sobre o dobro de uma diferença. Ora, a diferença de quadrados pode ser fatorada numa soma e numa subtração. A mais b, que multiplica b menos a. No caso, dividindo tudo isso por b menos a, tem-se que, a partir do cancelamento, a esperança ou valor esperado, esperança matemática de uma variável aleatória uniforme é simplesmente os parâmetros a mais b dividido por 2. Para calcular a variância da distribuição uniforme, teremos de calcular o valor esperado do quadrado da variável aleatória. Isso então vamos então, só para ficar mais claro, vamos fazer esse cálculo exatamente porque nós temos uma fórmula
que nos informa que a variância de x é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, tudo isso elevado ao quadrado. Portanto, nós já obtemos a esperança de x, vamos agora obter a esperança do quadrado de x. Ora, então, por definição, mais uma vez, a esperança de x ao quadrado é dada por essa integral, aplicada aí na densidade da distribuição uniforme, também é um valor relativamente fácil de se obter. Fazendo as substituições, temos então aí uma diferença de cubos sobre o triplo da diferença dos parâmetros. Resolvendo então aí essas continhas, chegaremos ao resultado de que o valor esperado de x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais ab mais a ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Temos então aqui, conforme disse, a fórmula que a variância de x é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Aplicando então esse resultado aí, temos aqui a nossa esperança de x ao quadrado e aqui a esperança de x elevada ao quadrado. Resolvendo aí essas continhas, temos então que a variância de x, quando x segue uma distribuição uniforme de parâmetros a e b, será exatamente b menos a elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 12. Temos então a fórmula da esperança e da variância para a distribuição uniforme. A esperança de x é a mais b sobre 2 e a variância de x é o quadrado da diferença entre b e a, tudo isso dividido por 12. Voltando ao exercício da AMPEC, veja que na questão número 0, no item número 0, era pedido exatamente a média de uma distribuição uniforme com parâmetros 2 e 5. Facilmente se obtém aí esses valores. E no item 1 também era pedida a variância de uma distribuição uniforme com parâmetros 2 e 5. Vemos então facilmente que a esperança é 3,5, que é 2 mais 5 sobre 2, e a variância é o quadrado da diferença entre 5 e 2 dividido por 12. Isso aí vai dar 9/12, que é igual a 0,75. Essa questão bem tranquila, é um item correto, verdadeiro, né? Apenas para você aquecer, e eu demonstrei esses cálculos aqui do valor esperado e da variância para te desafiar a demonstrar também o valor esperado e a variância de outras variáveis aleatórias. Bom, vamos então para o item 3, para o item 2, né, que falou aí acerca da distribuição normal. Então, veja, falamos então que a função de densidade caracteriza a distribuição da variável aleatória. Uma variável aleatória x segue o modelo normal de probabilidade se tem a seguinte função de densidade. Então, f de x é 1 sobre sigma vezes raiz de 2π, vezes essa expressão aqui, ó, a exponencial da diferença entre x e μ, dividido aí por 2 sigma 2, tudo isso com sinal negativo, né? Então, temos aí a expressão da função de densidade da distribuição normal com μ, sigma, pertencente aos reais. Esse sigma é um valor maior que zero. Veja que não calcularemos aqui, mas posso afirmar para você que a média de x é igual a μ. Você fica desafiado aí a calcular da mesma maneira que calculamos pela mesma definição anterior. E sigma é o desvio padrão da variável aleatória x com modelo normal de probabilidade. Com isso,
a variância de x é igual ao sigma 2. Temos aqui o gráfico da função densidade de probabilidade. Veja que essa é a famosa curva gaussiana e esse valor μ é o valor central aqui no eixo do x, que assume o maior valor nas densidades da densidade no eixo y. Temos aí então o característico do gráfico da densidade de função, da função de densidade da distribuição normal. Ora, vamos então afirmar para você que a função de distribuição da normal, ou seja, aquela expressão, né, probabilidade de x menor ou igual a um determinado x, não pode ser obtida analiticamente, somente por métodos numéricos. Essa é uma informação bastante interessante, mas você tem valores tabelados para a função de distribuição normal. Ora, sendo x uma variável aleatória normal de μ e sigma 2, a função dessa variável dada por x menos a sua média sobre o desvio padrão será então uma distribuição normal chamada de padrão, que é uma distribuição normal com média zero e variância igual a 1. Vamos demonstrar para você aqui rapidamente esse resultado, partindo então da função de distribuição de z, conforme aqui definido. Veja que calcular essa probabilidade é calcular a probabilidade de que x seja menor que z vezes sigma mais um determinado μ. Fazemos isso então na função densidade de probabilidade, dessa maneira. Temos então aqui essa probabilidade em x. O argumento que usaremos é uma transformação no limite superior dessa probabilidade. Vou fazer então uma substituição em y para mudar então essa integral por substituição, onde y é exatamente x menos μ sobre sigma. Se você olhar aqui para dentro dessa integral, o que você tem aqui é exatamente uma função de densidade da distribuição normal, quando esse μ é igual a zero e o sigma é igual a 1. Portanto, veja que temos aqui a chamada função de densidade da normal padrão. Esse valor dessa integral é que será corriqueiramente usado consultando-se uma tabela das probabilidades da distribuição normal. Então, tá aí, temos que o procedimento, partindo-se de uma função de densidade normal com média μ e variância sigma 2, ao fazer a transformação x menos μ sobre sigma, temos então uma distribuição normal padrão. Vamos ver então a questão que caiu aí na ANPEC. Ora, ela dizia que se x é uma distribuição normal com média 2 e variância 5, o valor de x menos 2 sobre 5 também representa uma distribuição normal padrão, ou seja, uma distribuição com média zero e variância igual a 1. Ora, como a distribuição tem variância 5, o seu desvio padrão é exatamente
a raiz quadrada dessa variância, a raiz de 5. Fica claro, então, para nós que esse item é um item incorreto ou falso. Por quê? Veja que μ igual a 2 e sigma é raiz de 5, portanto, a transformação x menos a média, ou seja, x menos 2, sobre o desvio padrão, é que será uma distribuição normal 0 e 1, ou distribuição normal padrão. É uma questão bem tranquila, bem simples. O concurseiro ou o economista não perde muito tempo aí com cálculos analíticos nessa questão. Demonstramos aqui apenas para fins didáticos. Bom, uma outra questão também que apareceu nessa prova envolvia a definição da distribuição F. Ora, a distribuição F é obtida a partir de duas variáveis aleatórias, U e V, que são independentes, e tem distribuição Q quadrado de probabilidades. É também um outro modelo de probabilidade que é caracterizado pelos seus graus de liberdade. E a função f nasce exatamente da razão entre uma distribuição Q quadrado sobre seu grau de liberdade e outra distribuição Q quadrado sobre seu grau de liberdade. Está aí escrito dessa maneira. Temos então que, sendo U uma distribuição Q quadrado com V1 graus de liberdade e sendo V uma distribuição Q quadrado com V2 graus de liberdade, U sobre V1, tudo isso dividido por V sobre V2, será então uma distribuição F com V1 graus de liberdade no numerador e V2 graus de liberdade no denominador. Portanto, a função de densidade apenas para fins didáticos, você vai ver aqui que é uma expressão bem complicada. A função de densidade de uma distribuição F é dada por essa expressão bem pequena que você vê aqui no slide, né? Uma expressão bem complicada envolvendo aqui a função gama, que eu já demonstrei aqui no canal, o que significa essa função gama. Portanto, temos aí que essa densidade bem complicada representa a característica ou a função que caracteriza uma distribuição ou uma variável aleatória com distribuição F de probabilidades. Então, para julgar o item 3 aí, veja que essa questão é um item falso, porque foi dado então duas variáveis aleatórias independentes com distribuição Q quadrado, mas nada se falou acerca dos graus de liberdade dessa distribuição. Portanto, temos aí que essa questão é um item incorreto. Bom, vamos falar então da variável aleatória com distribuição T, caracterizada pelos seus graus de liberdade, digamos V. Essa função nasce da razão entre uma distribuição normal padrão e uma distribuição Q quadrada com V graus de liberdade, que são mutuamente independentes, e T é dada então por essa razão, uma distribuição normal dividida por a raiz quadrada de uma distribuição Q quadrado sobre os seus graus de liberdade. Essa definição vai caracterizar então a distribuição T de probabilidade, e a sua densidade é dada por, mais uma vez, uma expressão bem complicada de se decorar, né? Mas
essa é a característica, é o característico numérico da variável aleatória com distribuição t. Bom, veja que o valor esperado de uma função t, como estou usando aqui a incógnita t, né, a variável t, isso vai ser então a integral nesse intervalo aí, ou seja, de infinito, menos infinito a infinito, de t multiplicado pela função de densidade de t. Portanto, temos que, escrevendo aqui de maneira melhor, a esperança de t é dada então por t vezes essa integral. Note que pode ser muito complicado resolver uma integral desse tipo. Por isso, vamos mostrar aqui para você, facilmente se vê que essa integral é nula. Por quê? Veja que sabemos que isso aqui é um número positivo. Por termos t ao quadrado aqui, esse segundo fator também é um número positivo. Portanto, toda essa expressão t vezes a densidade t é uma função ímpar, porque t varia de menos infinito a infinito. E essa integral, por ser uma função ímpar, é exatamente igual a zero. Veja então que o valor esperado de uma distribuição t é nulo. Vamos passar aqui a caracterizar ou a calcular a variância da distribuição t. Para isso, nós vamos ter que calcular a esperança do quadrado de t, exatamente partindo daquela expressão que mostramos anteriormente. Portanto, a variância de uma variável aleatória t é igual ao valor esperado de x ao quadrado. Temos então aqui, como temos uma variável t, e eu escrevi t aqui, temos aqui t ao quadrado, por definição, vezes aquela grande expressão que denota a função de densidade da t. Ora, para resolver essa integral, eu vou indicar aqui um pequeno truque que se faz, mas antes disso, vamos mostrar aqui alguns resultados importantes. Como falei antes, a função gama é dada por essa integral. Temos uma outra integral que tem um resultado interessante. E também é necessário saber que gama de alfa mais 1 é alfa vezes gama de alfa. Esses são três resultados importantes para resolver essa integral que representa aí o valor esperado de t ao quadrado, que será a variância de t. Então, o grande truque é usar uma substituição de variáveis, chamando t de y, né, melhor dizendo, essa expressão aqui em t. Com isso, fazendo as devidas substituições, e eu fiz isso, é um trabalho bem descomunal, mas acredite, fazendo aí todas essas definições, considerando que esse t, ou que essa expressão, que a densidade, né, é um valor positivo, só assume valores positivos, veja que y vai ser um valor que varia entre 0 e 1. Portanto, fazendo aí as devidas substituições, essa integral, a esperança de t ao quadrado, será então uma integral dessa forma aqui. Por isso, mostramos aqueles resultados importantes anteriormente. Para afirmar para você, pode acreditar, se você seguir todas as substituições pertinentes, você vai chegar à conclusão de que a esperança de t ao quadrado é n sobre n menos, apenas uma ressalva aqui antes, né? Bom, o que aconteceu? Na hora de digitar
esse resultado aqui, em vez de considerar V graus de liberdade, eu considerei N. Então, eu digitei N, né? Porque eu peguei isso aí do livro. Considere então que V é igual a N. Veja então que a esperança de t ao quadrado vai ser N, ou seja, o número de graus de liberdade sobre o número de graus de liberdades menos 2. Esse, então, é o valor da variância de x. Resumidamente, temos a esperança de x, quando x segue uma distribuição t, é igual a zero, e a sua variância é o número de graus de liberdade dividido pelo número de graus de liberdade menos 2. Por isso, olhando aí para esse item da questão da ANPEC, veja que esse valor, que essa afirmação está correta, é um resultado verdadeiro. Se x segue uma distribuição t de student com 2 graus de liberdade, a sua variância não está definida, isso segue diretamente da fórmula encontrada para a variância, porque nós temos um n-2 aqui no denominador. Portanto, considere que esse item está correto. Fica demonstrado para você que não existe a variância de uma t com 2 graus de liberdade. Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra a função de densidade t. Note que ela é bem parecida com a distribuição normal e é bem conhecido também que à medida que se aumenta os graus de liberdade da variável aleatória com distribuição t, esse valor se aproxima de uma distribuição normal. Bom, então é isso que nós tínhamos para trazer nessa aula. Espero que tenha ficado bem clara aí essas dicas, essa resolução. Essa apresentação está aí nos comentários. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.